Olá, que bom ter você aqui comigo de novo, me assistindo. Isso significa que você está se identificando com os assuntos que eu tenho abordado nos meus vídeos. E a minha proposta é justamente tratar de assuntos de relevância, assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia, que interferem diretamente nas nossas vidas. Mas não é só isso, você já me conhece. Eu não quero somente falar sobre esses assuntos. Eu quero te dar dicas concretas, coisas que você pode fazer por você mesmo para modificar a sua vida para muito melhor. E hoje o nosso tema é sensacional. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Mas as crenças que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com crenças religiosas do cristianismo, espiritismo, budismo, enfim. Ainda nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas práticas para você identificar quais crenças te limitam e para você eliminar elas da sua vida. Na verdade, para você substituir elas por crenças fortalecedoras que vão te levar ao sucesso. Mas antes eu preciso te explicar algumas coisas sobre crenças. Quem já fez o processo de coaching comigo ou já esteve em um dos meus cursos como o Poder da Ação, sabe que as crenças das quais eu falo e com as quais eu trabalho são a nossa programação mental. Isso é, aquilo em que nós acreditamos, aquilo que temos por verdades e que determina o nosso comportamento e as nossas ações externas, a nossa maneira de viver, de agir e de reagir diante do mundo. Essas verdades são verdades relativas, são as minhas verdades, mas quando passamos a acreditar firmemente nelas, nós as tornamos absolutas e isso fica incorporado no nosso DNA, muitas vezes no nosso subconsciente. Conforme a neurociência, fazendo uma analogia para você entender, quando nós nascemos somos semelhantes a um computador recém-comprado. Tudo está vazio, pronto para ser preenchido. Daí vamos inserindo os programas ou aplicativos no HD do computador e com o tempo está tudo preenchido de crenças. Aos poucos o nosso cérebro vai formando um monte de conexões neurais que vão moldar a nossa personalidade, determinando o modo como iremos agir em nossas vidas, especialmente quando adultos. Nas nossas vidas, as crenças vão se formando essencialmente por aquilo que vimos, ouvimos e sentimos na nossa infância mais tenra, até por volta dos 8 ou 10 anos. Essa é a matriz passiva de formação de crenças. Isso porque nessa época, quando criança, nós não temos discernimento e intelectualidade suficientes para filtrar essas informações que chegam. E por isso, tudo entra como verdades absolutas e fica gravado aqui, no nosso inconsciente. Então, as crenças, especialmente essas da fase infantil, são autorrealizáveis em nós. Assim, se eu vivi uma infância de agressões, ou em que meus pais gritavam muito comigo e entre eles, uma vida adulta de agressões e em meio a gritos e xingamentos passará a ser normal para mim. Se eu vivi uma infância em que não recebia amor, carinho, elogios, a não ser quando fazia o que meus pais queriam, na vida adulta eu tenho uma tendência a ser também um trocador. Eu acharei normal e até correto que os meus filhos somente devam receber amor, carinho, elogios se fizerem o que eu acho que eles devem fazer. Já se eu vivi uma infância feliz, se tive um amor incondicional dos meus pais ou cuidadores, muito provavelmente é isso que me espera no futuro. E na maioria das vezes isso é inconsciente, nós nem notamos. E no coaching nós usamos algumas técnicas para trazer esse conhecimento à tona, para o cliente se dar conta racionalmente de tudo isso. Essas são as nossas crenças. Eu tenho inúmeras crenças. Você aí também tem uma gama enorme de crenças. Todos nós temos. Mas o que importa realmente é se as crenças que eu tenho e as que você tem são, em sua maioria, crenças positivas, fortalecedoras, impulsionadoras, que nos levam para cima, rumo ao sucesso, aos nossos objetivos, à felicidade. Ou se essas crenças são crenças limitantes, negativas, que nos travam, nos bloqueiam, nos tornando limitados e infelizes. E aí eu te pergunto, quais são as suas crenças? Em que você sinceramente acredita? Então tá, Leandro, eu entendi o que são crenças.
Mas me dá alguns exemplos então. Aí vai. Algumas crenças positivas, fortalecedoras, impulsionadoras. Eu sou muito inteligente, eu consigo aprender facilmente. Eu mereço ter muito dinheiro. Eu sou um cara de sorte. Eu conseguirei chegar ao cargo de presidente dessa empresa. Esses são apenas alguns exemplos. Eu trabalho muito com a lei da atração, eu sei que ela existe, ela é uma lei da natureza, assim como é a lei da gravidade. A lei da atração já é comprovada pela ciência moderna. E se você tem dentro de si muitas crenças fortalecedoras, você deve estar atraindo muitas coisas boas para a sua vida, não é mesmo? Por outro lado, existe uma quantidade muito grande de crenças limitantes, e é sobre elas que eu vou falar a partir de agora. Olha só alguns exemplos. Eu não consigo fazer isso. O fulano é melhor do que eu. Como eu sou azarado. Dinheiro não traz felicidade. Eu não faço nada direito. Andar na rua é perigoso. Tá ruim para todo mundo. Abrir um negócio nesse momento de crise é loucura. Eu sou muito velho para isso. Mais uma vez, eu te dei alguns exemplos apenas. Na maioria dos casos, como eu já te disse, essas crenças advêm da sua infância. Provavelmente seus pais ou cuidadores, quando você era criança, falavam isso para você ou sobre você, ou agiam de acordo com essas crenças. E isso acabou entrando na sua memória e ficou gravado no seu inconsciente. Simplificando bastante agora. Se os seus pais diziam frequentemente para você, quando você era criança, como você é burro, meu filho, ou como você é inteligente, meu filho querido, provavelmente é isso em que você acredita agora, com maior ou menor intensidade. Ok, Leandro, eu entendi melhor agora. Mas é possível mudar isso? A boa notícia é que estudos recentes demonstram que o nosso cérebro tem a capacidade de formar, todos os dias, não importa que idade você tenha, novas conexões neurais, devido a um fenômeno chamado de plasticidade neural, ressignificando o modo como vemos o mundo e interagimos com ele. Isso nós chamamos de reprogramação mental. Então eu posso sim mudar as minhas crenças. Eu fiz isso com o processo de coaching e você também pode mudar as suas. Tá bem, Leandro, mas como eu faço isso então? Logo, logo eu vou te dar 5 dicas para você fazer aí mesmo na sua casa. No coaching integral sistêmico, o meu trabalho é basicamente reprogramar a tua mente, eliminando as crenças limitantes, inserindo no lugar delas novas crenças, agora fortalecedoras. Isso mesmo, como se fosse um computador em que fôssemos formatar o HD, ou pelo menos fazer uma boa limpeza nele, excluindo os programas inúteis ou que estão travando o HD, e fôssemos inserir novos programas, novos aplicativos, todos fortalecedores, muito úteis, que passarão a impulsionar o computador, deixarão ele mais leve, mais veloz, mais apto a atingir os seus objetivos. Nós fazemos isso através de um processo que denominamos matriz ativa de formação de crenças. E usamos um método baseado na mudança da comunicação verbal e não verbal, que te leva a mudar os teus pensamentos, formando assim novos sentimentos e produzindo novas crenças, agora fortalecedoras, no lugar das antigas crenças que te limitavam. Nos processos de coaching, os meus clientes fazem vários exercícios de forte impacto emocional e de repetição, tudo voltado a destruir as crenças limitantes e substituí-las por crenças fortalecedoras. Isso é um assunto extenso, complexo, tema para um próximo vídeo ou uma live talvez. Mas aqui eu quero te dar algumas dicas práticas para você conseguir identificar as suas crenças limitantes. E quem sabe começar, aí mesmo onde você está, a substituí-las por crenças fortalecedoras. Tá preparado? Vamos para a primeira dica então. A minha primeira dica é: identifique as suas crenças limitantes. O primeiro passo para destruir as suas crenças limitantes e substituí-las é se abrir. É reconhecer que se você ainda não tem a vida dos seus sonhos, tem algo te impedindo de alcançá-la. Se você está disposto a se abrir, você deve então procurar reconhecer e identificar quais são as crenças que estão te bloqueando.
Se você tem essas crenças bem presentes na sua memória, já sabe quais são as suas verdades que te travam de adiante. Simplesmente pega um caderno ou um papel qualquer e uma caneta e anota elas. Você pode fazer isso em forma de uma frase, por exemplo. A minha maior crença limitante é relacionada ao dinheiro. Eu acredito que é muito difícil economizar dinheiro todo mês e por isso eu nunca tenho dinheiro. Perceba que nesse exemplo essa pessoa realmente acredita que é difícil economizar dinheiro e ela não enxerga outras possibilidades de conseguir aumentar a renda dela. Isso faz com que o cérebro da pessoa busque meios para gastar todo o dinheiro recebido de uma forma inconsciente. Entende isso? Eu usei como exemplo o dinheiro, mas esse mesmo conceito pode ser aplicado em qualquer área em que desejamos melhoria. Se você acredita que não consegue perder peso, provavelmente você manterá o seu comportamento que te mantém acima do peso. Se você acredita que não consegue desenvolver um relacionamento íntimo com alguém, a tendência é que você não veja oportunidades de conhecer pessoas novas. Se as suas crenças limitantes são mais profundas, talvez muito inconscientes, e você não consiga identificar nenhuma delas assim de plano, ou talvez ache que não tenha nenhuma crença limitante, eu te aconselho a fazer uma pequena preparação antes de anotar suas crenças. No processo de coaching, nós fazemos um exercício em sala. Usamos ferramentas como a do elevador ou a da repetição de padrão, por exemplo, ou mesmo as perguntas terapêuticas para identificar essas crenças mais profundas. Mas aqui eu sugiro que você vá até um lugar calmo, coloque uma música relaxante, faça um trabalho de respiração lenta, pausada, como se fosse uma meditação e tenta mentalmente se transportar para a sua infância. Tenta lembrar dos seus pais, do que eles te diziam, de como agiam com você naquela época. Aí você provavelmente vai lembrar de algumas crenças que você tem, de algumas coisas que você acredita e que têm origem lá atrás. Depois pega o papel e a caneta e anota isso. Se ainda assim você não conseguiu identificar suas crenças limitantes ou continua acreditando que não tem nenhuma, eu te convido a participar de um dos meus cursos ou a conhecer o processo de coaching, que eu te garanto que eu posso te ajudar. Uma vez que você identificou quais são as suas crenças que mais te impedem de entrar em ação e de atingir os teus objetivos, o próximo passo é encontrar a causa delas. A minha segunda dica, então, é: encontre as causas das suas crenças limitantes. Encontrar a causa de uma crença limitante significa descobrir quais situações da sua vida que desencadearam tal crença. Buscar a causa pode ser muito útil para você entender as suas emoções tóxicas, os sentimentos ruins que você tem hoje. Como eu te disse antes, normalmente isso está relacionado a algo no teu passado, na tua infância. Mas como encontrar as causas? Usa a tua criatividade e a tua curiosidade para descobrir quais são as causas das crenças que hoje te limitam, que te impedem de progredir. Críticas, situações constrangedoras, experiências traumáticas, histórias contadas pelos seus avós, qualquer tipo de ideia que te foi imposta ou sugerida pode ter se transformado em uma ideia limitadora. Fazer o exercício de se transportar mentalmente para o passado, como eu te ensinei agora há pouco, talvez te ajude também a identificar as causas das tuas crenças limitantes. O objetivo de encontrar essas causas é apenas para ficar mais fácil de trabalhar a mudança das crenças. Se isso vai te trazer muita dor, eu te aconselho a não fazer isso sozinho. Busca a ajuda de um profissional, de um coach, de um psicólogo, de um psiquiatra até mesmo, talvez. Você não deve também ficar culpando o seu passado, os seus pais, enfim. O nosso objetivo aqui é encontrar uma solução e nada mais. Encontrar as raízes de uma crença limitante já nos deixa conscientes a respeito daquilo que nós devemos mudar. Agora pensa comigo. Se você tem algo que o impede de seguir em frente, significa que deseja alcançar um ou mais objetivos, mas não tem conseguido isso. Pois bem, nesse momento é hora de descobrir quais são os objetivos que você pretende alcançar. Essa então é a minha próxima dica.
Terceira dica: defina quais são os objetivos que você deseja alcançar. Nós normalmente nos deparamos com as crenças limitantes justamente no momento em que estabelecemos algum objetivo e, por algum motivo, começamos a nos auto-sabotar, acreditando que não podemos alcançá-lo. Infelizmente, é muito comum querermos algo e, ao mesmo tempo, virarmos para nós mesmos e dizermos: eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não sei como fazer isso. São muitas as historinhas que contamos para nós mesmos e para os outros. E essas afirmações realmente afetam as nossas decisões, na medida em que passamos a acreditar que não podemos fazer, que não vamos conseguir, que não sabemos o caminho. É a lei da atração agindo a todo vapor. Uma solução para esse problema é definir claramente qual o objetivo que você deseja alcançar. No curso do Poder da Ação, nós trabalhamos muito nesse sentido. Ter um ou mais objetivos específicos é muito importante para direcionar os nossos recursos e o nosso potencial para onde nós queremos ir, em oposição àquilo que acreditamos ser incapazes de realizar. Dessa forma, estaremos focados em nossos objetivos e não naquilo que nos limita. Agindo assim, você terá grandes chances de superar as suas crenças limitantes. Eu sugiro que você frequentemente pergunte a si mesmo: o que eu quero alcançar nessa situação? Qual é o meu objetivo específico aqui? Muitas vezes nós pensamos não sermos capazes de realizar algo, mas sequer sabemos ao certo o que queremos. Já percebeu isso? Já aconteceu isso com você? É mais fácil você atingir um objetivo se conhecer bem o seu alvo e as barreiras emocionais que você precisa superar. Não tendo esse alvo ou objetivo específico, há uma tendência maior de você dizer eu não posso ou eu não consigo. Colocando em prática essa dica, estabelecendo metas e objetivos em sua vida, você estará dando um grande passo para se libertar das amarras emocionais que te impedem de ir para frente, de atingir uma vida plena, feliz e abundante. Porém, isso ainda não é o suficiente. Vamos para a nossa próxima dica. Quarta dica: substitua suas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Muitas das nossas crenças comandam os nossos hábitos e a maneira mais eficaz para garantir uma mudança permanente é substituir crenças passadas e negativas por novas crenças, agora fortalecedoras. É fato que algumas pessoas estão tão viciadas em seus comportamentos destrutivos que não aceitam novas ideias ou novas formas de pensar. Antes de tudo, você deve querer mudar, pois nenhuma técnica, curso, conceito, informação mudará você. É você mesmo que deve tomar a decisão de mudar e de ter uma vida mais próspera e feliz. Ok, Leandro, eu entendi que eu tenho que me abrir, mudar em muitas das minhas crenças, mas como eu faço isso? Na realidade, existem diversas estratégias e eu trabalho com profundidade isso nos meus processos de coaching. Uma técnica bem simples é a da neuroassociação, da qual eu já te falei no vídeo que eu fiz sobre a baixa autoestima e como você pode superá-la. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma conferida lá. Procura aqui no meu canal no YouTube ou nas minhas redes sociais. Essa técnica é fantástica e trabalha a nível subconsciente, fazendo com que o nosso cérebro substitua, pouco a pouco, por repetição, crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Outra técnica interessante que podemos usar, mas a nível racional, consciente, é a de fazer perguntas. Faça a você mesmo perguntas que o leve a duvidar das suas crenças limitantes. Ou simplesmente enfrente alguma situação em que você é obrigado a fazer alguma coisa que até então acreditava que não fosse capaz de realizar. Um dos meios mais eficazes de fazer isso é escrever as suas crenças antigas no papel e depois criar novas crenças fortalecedoras, contrárias à antiga crença limitante. Por exemplo, eu não consigo perder peso porque eu vivo procurando comida o tempo todo. Essa é uma crença limitante. O que você deve fazer agora é substituir a sua crença limitante por uma crença fortalecedora, escrevendo lá: antigamente eu não conseguia perder peso, mas agora é diferente. Eu sei como emagrecer.
Para aumentar ainda mais a eficácia desse exercício, você poderá anotar a sua nova crença fortalecedora e deixar em um local onde possa enxergá-la o tempo todo, para instalá-la e condicioná-la em seu subconsciente. Esse simples passo poderá mudar a sua vida. Muitas vezes chegamos nesse ponto e mesmo assim não vemos progresso. O que acontece é que algumas pessoas substituem as suas crenças, mas esquecem de torná-las um hábito. E é aí que entra a nossa última dica de hoje. Quinta dica: condicione a nova crença até que ela se torne um hábito. Algumas das nossas crenças governam os comportamentos de uma maneira inconsciente. Uma crença se torna uma crença a partir do momento em que não a questionamos sob nenhuma hipótese. Por exemplo, sabemos que o céu é azul e ninguém precisa nos lembrar disso. A partir do momento em que chegamos nesse nível de crença e passamos a saber que algo é verdade, operamos no piloto automático. Tá, e o que isso tem a ver com o condicionamento de uma nova crença, Leandro? A minha resposta é tudo! Imagine você instalar um novo tipo de crença e usá-la de uma maneira constante. Você passará a acreditar sem ficar racionalizando sobre ela. No início você poderá até racionalizar, pensar sobre essa nova crença, pensar que não é verdade, vai relembrar da sua crença limitante, mas com o passar do tempo você incorporará essa nova crença fortalecedora à sua realidade. Você realizará tal atitude normalmente, sem dor, sem sofrimento, como acontecia no passado. No lugar da crença limitante, você terá instalado uma crença fortalecedora. Condicionar a nova crença significa criar a realidade que você deseja em sua própria mente, visualizando o resultado que deseja alcançar. A visualização, aliás, é uma ótima maneira de criar antecipação. Você estará vivenciando mentalmente o resultado que deseja alcançar. Nós fazemos vários exercícios para isso no processo de coaching e nos meus cursos, usando ferramentas como o mural da vida extraordinária, por exemplo. Com isso, você estará enviando sinais congruentes para o seu cérebro, fazendo-o trabalhar a seu favor. Aqui eu te sugiro a fazer o seguinte: todos os dias você pegará o caderno ou o papel em que anotou a nova crença fortalecedora, que você já escreveu aí na quarta dica, que eu acabei de te dar. E vai ler em voz alta essa nova crença, para você mesmo, na frente do espelho, colocando conduta emocional na leitura, por 5 vezes. Isso mesmo, você vai ler a nova crença fortalecedora 5 vezes ao dia. Com isso, aos poucos, por repetição, o seu cérebro vai se acostumar com essa nova crença e vai substituir a crença limitante outrora existente por essa nova crença fortalecedora. É preciso persistência, perseverança. Você quer mesmo vencer na vida? Quer atingir uma vida de sucesso totalmente feliz? Eu te desafio a colocar em prática as dicas que eu te dei nesse vídeo. Eu tenho certeza que você sairá transformado, muito mais fortalecido e capaz de atingir os teus objetivos. E aí, gostou desse vídeo? Então dá um like, me segue nas minhas redes sociais, clica no sininho aqui no YouTube e se inscreve para receber mais vídeos meus. Comenta sobre o assunto de hoje, pergunta e compartilha esse vídeo, porque eu sei que ele pode ajudar muita gente a substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Porque essa é a minha missão. É isso que eu faço nos meus cursos, palestras e processos de coaching. Eu quero te ajudar a resolver na prática os teus problemas, te levando a atingir os teus objetivos.